minha gestação do Martinzinho foi muito de altos e baixos, né? Falar um pouquinho, né, agora. A gente fez a transferência no dia 9 de janeiro, deu certo, primeira. Eu sempre falava que era a primeira, foi na primeira também, graças É a só um Deus. ponto, deixa eu levantar. Os dois são meio loucos, tá? Sim, sim. Porque assim, a gente fez a transferência no dia 9 e pela clínica a gente tem que fazer o beta no 10º dia. O beta HCG, né? A gente tinha que fazer o exame no D10. Esses dois Eu comprei deu o dia 20 5, ele já testes foi de gravidez. comprou 20 testes de gravidez. Assim, no dia 5 a gente já tava fazendo Aí eu teste de fazia. gravidez. dia que vocês fizeram? Dia 9 de janeiro. Dia 9 de janeiro. e o teste? Eu Dia- comecei a fazer dia 10, né? Tipo, um dia depois eu Um comecei dia depois a fazer. ele já fez o teste. Falei, Eduardo, não vai dar. No entanto, a gente tem uma pessoa que ajudou muito a gente também, que a gente agradece muito, né? Que foi a Luli, que ela tem um perfil que chama Laços de Fertilidade, em que ela teve as filhas dela por ovodoação, né? Então ela tem toda uma história, ela trabalha com mulheres, então é muito legal para quem tem a oportunidade de seguir, assim, conhecer o que é ovodoação. E até ela fala, a gente foi conhecê-la, né? Que ela mora nos Estados Unidos. E ela fez todo o processo aqui, mas ela mora nos Estados Unidos. E ela fala, assim, ela sempre fala pra mim, Edu, eu mostro pra todo mundo o processo de vocês. Porque, assim, eu fiz uma tabelinha, tipo assim, com todos os testes. Conforme foi aparecendo a listinha do teste. Então, assim, ele começou a fazer no dia seguinte, ele já tava fazendo Aí eu teste falei, de gravidez. vamos fazer todo dia. Eu já falei pra ele, falei, Edu, vai na farmácia e compra uma sacola de teste. E demorou quanto tempo pra aparecer? Apareceu Dia no 6. D6, apareceu. Bem Aí clarinho. aí o que a gente fez, né? No D5 começou a aparecer um negocinho, eu já falei, ai, que apareceu. Aí a gente lia as coisas, ai, deixa mais tempo, não sei o quê. Eu falei, não, vamos deixar. E aí no D6 apareceu, tipo, uma listinha bem fininha. Tipo assim, eu não dava nem pra ver. Eu ainda mostrei pra ele. Eu falei, Luiz, falei, Gu, tá aparecendo. Olha aqui. Não tá, Eduardo. Aí eu falei, deixa secar. Aí depois que Aí secou. a gente viu ali, assim. Aí Aí no no outro dia dia- seguinte, ela fez o teste em jejum, né? O Jejum. primeira urina. É. Isso, Aí foi já- no já- sábado. Foi no sábado. Aí ficou um pouquinho, já tava mais forte. Aí a gente já começou aquela coisa, tipo, deu Eu certo. acho que deu certo. Aí no dia 8 a gente já refez e Aí aí... teve o sangramento, né? Que diz que quando o embrião cola, né? Qualquer coisa me anidação que corrige. chama. É quando ele cola, você tem o sangramento. Porém, não é todos os casos que tem o sangramento. A gente conhece uma pessoa que ela fez Não teve, e não né? teve o sangramento. No meu caso, eu tive o sangramento. Tudo que a gente leu, eu fui tendo no processo. Nos Foi dias, assim. Nos dias foi acontecendo certinho. Então cada dia era uma Era uma novidade. uma novidade, era uma felicidade, né? Daí no dia que teve o sangramento, foi no sábado, ainda que a gente tava em casa, né, na casa deles, com um amigo nosso, uns amigos, um casal de amigo nosso também jantando. Nossa, foi aquela maior festa. Não, sangrou, não, tipo assim, né? Daí na segunda-feira, meu irmão, ele tava viajando, ele tinha viajado a trabalho, e na segunda-feira ele voltava. E a gente ia pegar ele no aeroporto, eu com o Edu, e ele ia viajar de novo. Era uma semana que ele tava super corrido de viagem, e ele ia pra Fortaleza, na terça-feira. Daí eu falei, e ele falava assim: não, você não vai fazer o exame, você vai fazer o exame, A gente porque vai daí ver a junto. gente tinha que fazer no D10 pra Era clínica, Era na quinta, né? na quinta. Só que vocês não vão abrir e não vão ver o resultado até eu chegar no sábado. Eu falei pro Edu, ele tá louco, né? Não, ele pirou, né? Ele pediu isso pra mim, ele tá louco. Daí eu peguei, na segunda-feira eu lembro que eu acordei de manhã, já tinha sangrado no sábado. Já tinha sangrado no sábado, já tinha, né, acontecido outras coisas. Eu peguei e falei pro Edu de manhã, eu falei, Edu, eu vou dar uma saidinha e volto. Eu falei pra ele, eu vou sair e eu volto daqui a pouco. Eu fui no hospital, como lá atende meu convênio, eu fui no hospital e fiz um beta. Eu Que já fiz um surpresa. beta e a gente foi buscar ele no aeroporto. E eu já tinha visto o exame, eu já tinha aberto, lá na hora do hospital que eu peguei o exame, eu já tinha visto. No entanto, eu peguei e falei pra moça assim, nossa, mas onde tá escrito positivo no exame? Que eu fiquei procurando o tal do positivo. Ela falou, não, é um exame quantitativo, você vai pelo valor. E eu lembro que, assim, o normal parece que é 50. O meu tinha dado 195, o exame, e não tinha dado nem o D10. Daí eu peguei, a gente foi, né, buscar ele e tudo, a gente saiu pra jantar e eu mostrei o exame, que tinha dado positivo. Aí foi aquela festa. Daí né? foi aquela festa, tudo. Então, Só que a assim, nossa preocupação maior ainda, a gente achava que era gêmeos. Que Porque, tava tipo muito assim, alto. tava muito alto. Tipo, era 50, o meu tava 195. Porque assim, apesar da gente ter feito a transferência de um embrião,
existe a possibilidade geneticamente, se Deus quiser, desse um embrião virar dois. Assim, é muito raro, mas pode acontecer, né, geneticamente. Então, foi muito alto, a gente falou, nossa, meu Deus, será que é gêmeos? Aí já daquele, né, falei, meu Deus, dois. Nossa Senhora. Senhor da glória. Mas ele queria. Eu queria. Ah, já que é pra vir, vem dois logo, né? Porque a gente quer. Só que aí, tipo, não foi só o Martinzinho, depois fez os ultrassons, então deu tudo certo. Então a gente começou. Então ele já começou naquela tensão, né? Então. Aí minha irmã tinha o sangue, né? Teve toda a questão de da gente saber que ela tinha esse problema no útero, de ter que fazer a cerclagem, de tudo. Né? E aí ela pode falar um pouquinho da experiência dela de como foi, né? Né, foi bem complicado, assim, foi uma gestação, Elaine, bem delicada mesmo, assim, digo delicada mais pela nossa cabeça, porque se você É. for ver mesmo, assim, De geneticamente, de saúde, ela saúde, tava Tava bem. tudo bem. Foi Mas eu tudo acho bem. que esse é o medo, né? Porque você sabe que você vai ter o eu imagino, vamos por se eu fosse hoje passar por uma situação assim, seria checado o que é da saúde sim, Sim. para ter essa aprovação. Eu acho que a minha preocupação, o meu medo seria mesmo com as questões emocionais, né? Porque além de tudo, que é muito diferente, né? Que é um doar muito a ponto de ter esse medo de sofrer, que eu acho que é o que passa pela cabeça, né, da Sim. mulher. E se as coisas mudarem no meio do caminho? Principalmente que existem questões hormonais, ou seja, não vai nem ser eu com a minha cabeça, vai ser eu perturbada, porque a gente fica assim, ah, mas eu fiquei grávida, muito, não fica? eu fiquei Então muito eu acho que perturbada. isso deve dar muito medo e deve influenciar muito na decisão, porque você tem que acreditar, né, que você vai ter um apoio, algo psicológico, não sei se você teve, porque existe a chance de você estremecer no meio do caminho. E daí, o que acontece? Então, quando a gente passou pelo processo mesmo, a gente passou pelo psicólogo, né? Eu passei pelo psicólogo da clínica. É até legal a gente falar, né? Porque o pessoal pergunta muito, mas vocês tiveram acompanhamento psicológico? Sim, Sim, tivemos a todo gente momento. tivemos. Nós tivemos um acompanhamento psicológico muito Eu grande. acho que foi legal, assim, a gente teve todo acompanhamento multidisciplinar, né? Não foi só acompanhamento médico, a gente teve acompanhamento da enfermagem, a gente teve acompanhamento dos médicos, psicólogo, toda a atenção da clínica. Então, não foi só o médico, foi uma questão multidisciplinar Uma equipe, que né? abraçou a gente, né? Então, isso foi muito legal, assim. E daí eu passei pelo procedimento, a gente fez a transferência, tudo tal. Teve o período do embrião, né? De dar certo, de fazer o teste, levar pra doutora Mariana, que foi o nosso anjo da guarda também. Nossa, assim, falava com ela pelo Instagram, o Eduardo falava com ela no WhatsApp, ela não respondia, eu ia pro Instagram falar com Os ela. Os dois. E, tipo assim, a gente E ficou. eu com o Eduardo, a gente, além de ter essa diferença, tipo, de eu ser o mais gastão e ele ser mais seguro, a gente tem uma diferença muito questões emocionais. O Eduardo, ele é um virginiano típico, assim, ele é muito duro. Assim, 18 anos eu vi o Eduardo chorar pouquíssimas vezes, sabe? Eu sou daquele que chora vendo um filme, né? Assim, chora de lágrimas, eu sou uma pessoa totalmente emocional, o Eduardo é uma pessoa totalmente racional. E nessa questão da gravidez, se Pra inverteu o melhorar, papel. Eu tenho ascendente em aquário, então É. eu sou quase um, Então, um assim, coração de pedra. então nesse processo, Não fala assim. nesse processo mudou Viu? muito. Mas quem é de quem então veio Harry Potter? Dos Dos dois, a gente é louco por Disney. É, a gente- Disney, Disney, tipo, Disney. Orlando, É. tudo. A gente é... Então, assim, e nesse processo da gravidez inteira, inverteu muito esse papel. Então, assim, eu fui a pessoa mais racional, a pessoa mais pé no chão, e o Eduardo e minha irmã foram as pessoas emocionais, assim. O Eduardo era aquele pessoa que saía comprando, saía, tipo, já sonhando, saía já, sabe? lia 10 vezes o mesmo artigo É. pra ler se tava tudo certo, se tava... Né, quando a gente começou a ter os sintomas, eu li 50 sites pra ver qual que eram os sintomas. Eu sou meio maníaco com isso. E aí ele foi E muito ele- emocional, assim, ele era a pessoa que tava muito mais emocionada, e eu tava meio... Mas aquela questão pé no chão, pra ela tá, tipo, deu certo, mas vamos com calma. Deu certo, mas ainda a gente não terminou o processo. Deu certo, mas será que eu tô pronto pra sonhar com, tipo, né, idealizar ali na frente? Pode não dar certo, pode, durante o caminho, pode dar alguma coisa errada. Então, eu fiquei muito com esse medo, assim, né? E o Edu, acho que não. O Edu já tava mais na parte, nossa, deu certo, que legal, você pai, Então, vamos. teve um dia que a gente tava dormindo e ele falou... Acho que um mês, um pouquinho, né? Antes do Martim nascer, ele...
você tem noção que daqui 1 mês vai ter uma criança? Um Tipo assim, e aí eu me, sabe, tipo, eu fiquei, nossa, é verdade, eu vou ter, tipo, um filho. Eu acho que foi onde você entrou em choque, né? Foi uma coisa, aí que eu, assim, não por ter, tipo, porque eu já tava meio que preparado pra ter, acho que isso a gente já veio preparando ao longo do tempo, mas acho que é um choque que todo mundo tem, né? Você vai ter uma criança, é tipo um ser indefeso que precisa tudo de você, e eu só tava ali na euforia. Ele tava só no. Oba, vamos ser pai, legal. Tipo assim, aí a gente não, né, eu não pensei em todas as coisas, mas aí depois, agora Aí depois a gente foi curtindo, mas assim, foi. Mas eu sempre fui o mais racional, né? Então, e inverter os papéis, né? Então, Eu fiquei mais pé no chão, assim, mais tipo. Mas já desinverteu, tá? Agora, como Acho que que tá? Não, acho que ainda não. Ainda tô um pouco mais pé no chão, assim, sabe? O Eduardo, ele é um pouco mais águia do Martim, assim, eu sou o sabe? babão, assim. Ele assim, é o mais. Ele é tipo mais assim, Martim dá um chorinho e ele já, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, ai meu Deus, tem que ver. Eu sou mais assim, calma, calma, vamos ver. Sabe? Então se o Martim gorfa, tipo, mamão, deu uma gorfada, ele já fica, calma. Neurótico. É normal, calma, gente, vamos ver, vamos esperar, né? Então ele é um pouco mais assim. Então, acho que isso inverteu bastante, assim, né? Nesse processo todo. Foi um aprendizado legal pra gente, assim, sabe? Eu também vi a minha parte mais racional, Mais forte, né? mais forte, assim, que eu não achava que eu tinha, e ele vê a parte mais emocional dele, sabe? A parte de chorar, a parte de babar, a parte de ficar mais feliz. Uma coisa que ele era mais duro, assim, tá? Então esse processo serviu pra gente também descobrir essa parte nossa. Foi bem É legal. muito legal, né? Quando a gente fala, né, do quanto a gente se transforma com a maternidade e a paternidade, é sobre isso, né? É, Porque vocês dois se transformaram, né? muito. Sim. Vocês dois, com questões diferentes, mas houve uma transformação com os dois. E assim, E é e isso a mesmo. gente vê que tudo agora é pra ele. Eu ficava sempre falando, não, mas não. Né? Tipo, a gente vai comprar, a gente vai. Não, é tudo pra ele agora. Tudo você pensa, e aí você vê, e a gente fica, né? A Carol falou assim, agora você sabe o que que é, né? Tipo assim, é um amor totalmente diferente. Né? É totalmente diferente do amor que eu sinto pela minha mãe e pelo meu pai. Né? Então, a minha mãe e meu pai são meus tudo dentro de casa. E até, tipo, o Gufo falou, mas a Carol também foi uma luz para os meus pais, né? Porque meus pais nunca imaginaram, assim, ver a felicidade deles, eu acho que não tem dinheiro, assim, não tem nada que pague, sabe? Por isso eu acho que A gente fala que minha eu mãe falo dessa questão dos pais dele não imaginarem, porque justamente a gente cai de novo naquele tabu do casal homossexual, né? Do tabu de um casal homossexual não poder ter uma família, não ter condições de ter uma família. O Edu é filho único, né? Então acho que os pais dele sempre imaginaram, tá, meu filho é gay, casado com outro homem, então eu nunca vou ter neto. Eu A nunca minha vida vai terminar no Eduardo. a minha família terminando no Eduardo, e quem vai ter que cuidar de mim é o Eduardo. Então, acho que quando eles viram essa possibilidade, tá, a gente vai ter um neto, foi uma coisa assim que, tipo, pra eles também foi maravilhoso. Eles são, né, super babões, né, estão curtindo bastante também. Então, assim, mais um tabu que a gente quebrou, assim, pra eles, sabe? Então, é bem legal, assim. E voltando a que eu tava contando, contar um pouquinho rapidinho da minha gestação, foi uma gestação muito delicada, porque pelo meu problema, que eu tenho um problema no colo do meu útero, ele é curto, e ele, assim, com 15 semanas, ele entende que eu tô de 30 semanas. Ele vai afunilando E e, preparando e vai preparando para eu ter o parto. Então, eu tenho que passar por essa cerclagem, que é anestesia, que é centro cirúrgico, que é internação, para fechar o colo do meu útero. E após fazer isso, repouso absoluto. Tipo, você tem uma gestação que, assim, ainda a gente brinca, né? O doutor Neto, ele é meu anjo da guarda. Eu falo que ele foi assim. Nossa, a carinho, a gratidão por tudo que ele fez, pelo atendimento que ele me deu. Eu falo que tinha que ser ele. Eu fiquei em São Paulo, ele me dava todo o atendimento online. Tipo assim, tudo que eu 24 horas, né? sentia, 24 horas, era sábado, era domingo, era noite, que eu tinha alguns sintomas, eu mandava pra ele, ele me atendia. Então, tipo assim, foi muito surreal, assim, as pessoas que esteve com a gente, né? Daí passei por essa cerclagem, foi o repouso, ele foi me liberando
aos poucos fazer as coisas. No entanto, o primeiro mês após a cerclagem, o Eduardo levava comida para mim na cama. Foi literalmente, era da cama no banheiro, do banheiro para cama. Então, tipo assim, eu falo que eu vivi o grande amor. Eu vivi mesmo, assim. Tenho a minha filha é meu grande amor, a Manuela é tudo pra mim, sim, é. Só que, igual já me questionaram também, né? Mas, você fala que o Martim é a sua prova de amor mais linda que você teve na vida, e sua filha? Não, são provas de amor diferentes. E por que o Martim, uma prova de amor? De doação. É uma prova, assim, que você hoje pode se doar. Eu falo que eu fui presenteada, que eu fui privilegiada. Eu falo que, assim, o Martim, ele é tão pequenininho, ele tem 25 dias, e ele não sabe o bem que ele fez na minha vida. Assim, eu falo que o privilégio que ele me deu, de eu viver isso. Que eu falo que eu recebi um presente muito lindo de Deus. De ter vivido isso. E você teve medo em algum momento? Muito. Ela se cobrou Os meus muito. medos, eu me cobrei demais. Eu acho que ela se cobrou mais do que Da própria gestação da Manuela. dela. Eu acho que o peso dela tá gerando o nosso filho foi bem mais pesado do que ela gerar o próprio filho dela. Sabe, essa questão de, tipo, ai meu Deus, não vai dar certo. Ela se cobrava muito. Então, todo dia, tipo, a gente sentia esse medo, ai meu Deus, não vai dar certo. Ai meu Deus, será que, ai, eu tenho que fazer repouso. Eu tenho que, qualquer coisinha, né, ela já ficava, tipo, ficava muito assustada, muito com medo, assim, porque ela se cobrava muito. Eu acho que foi muito essa questão de, tipo, eu tô me doando, eu tô fazendo isso por amor. E se não der certo, né? Se eu não conseguir realizar o sonho do meu irmão, se eu não conseguir realizar o sonho do Eduardo, né? Então, assim, ela se cobrou muito. Eu acho que isso foi um dos pontos muito difíceis. Foi o ponto assim. mais difícil. Eu falo que foi o ponto mais difícil, foi a minha cobrança. Eles não me cobravam momento nenhum. Eu não tive cobrança do Eduardo, do meu irmão, não tive momento nenhum. Mesmo ele sempre falava. Eles me chamam de gorda, né? Ficou o apelido, eles me chamam, apelido carinhoso deles comigo. Eles falavam, gorda, calma, se não der certo, A gente tenta de a novo. gente tenta de novo. E eu falava pra ele assim, não, vamos, a gente tá junto, não der certo. Mas eu queria tanto que desse certo, eu queria que aqui o Martim tivesse aqui, eu queria tanto assim, que foram várias noites sem dormir, foram vários medos, várias inseguranças. Daí eu falava pro Eduardo assim, Eduardo, compra um aparelho pra gente ouvir o coração do Martim, eu quero um aparelho pra ouvir o coração do Martim. E eu acordava de madrugada pra ouvir o coração do Martim, quando o Martim não mexia. E hoje eu entendo, porque o Martim, ele dorme praticamente 24 horas, ele acorda só na hora da fome mesmo. Então, tipo assim, foram muitos medos, foram muita cobrança. Mas daí, graças a Deus, eu passei pela cerclagem, foi tudo bem, foi assim, nossa, Acho que os medos foram se tornando mais leves. mais leves, mais assim, com o tempo leves. foi... Depois que eu fiz a cerclagem, que, né, a gente viu que as coisas estavam acontecendo, foi super mais leve e tal, até a 36 semanas. Porque um dia... Aí, sem falar que no começo do processo, ela também teve o descolamento ovular, eu que tive foi um deslocamento dos ovular. grandes medos nossos, né? Que teve, acho que foi no primeiro mês, nas Foi 4 semanas, na né? quarta semana eu tive deslocamento ovular, que foi onde eu tive o sangramento. Que assim, hoje pra gente, o sangramento que eu tive foi pequeno, mas o sangramento Era uma que outra eu coisa tive... que eu tive que entrar com a minha parte racional também. Porque assim, ela teve o sangramento, a gente constatou, foi no médico, constatou, não, você tá com descolamento ovular, né? Teve o descolamento ali, teve o sangramento inicial, foi um sangramento considerável. Razoável. Só que assim, qualquer sangramento era motivo de desespero, né? Então assim, os dois, ela ia no banheiro naquele período, tá sangrando, ela já ficava desesperada, ela queria correr pro hospital, eles queriam correr pro hospital pra ver se o bebê tava mexendo, pra ver como que tava. E foi, acho que, onde minha parte racional teve que entrar. Eu falei, não, peraí. Não é qualquer sangramento. A gente precisa ter ali um limiar do que é um sangramento grave. Você tá com deslocamento, mas a gente precisa saber, você tá sangrando? Que ponto se torna grave o teu sangramento, né? Porque ela tinha um sangramento ali muito levinho, um sangramento rosinha, né? Depois do primeiro. Depois do primeiro, Do sim. primeiro, então, assim, era onde tava colando, né? Ela tava de repouso, tava colando, mas assim, qualquer coisa era o desespero, né? Tipo, ai meu Deus, tá sangrando de novo. Ai, tá sangrando. No entanto, a gente foi no médico lá em São Paulo, né? A gente, né, nesse momento de desespero, falou, não, a gente vai procurar um médico e vamos no médico. E aí ele falou, não, gente, não é assim. Então, se você viu o sangramento dessa forma, aí você se desespera e corre pro médico. Se não for, se for do jeito que você tá falando, só um leve, assim, É 15 dias pra colar. pra colar. Então, nesses 15 dias você vai ter sangramento.
E aí foi 15 dias que foi tendo aquele sanguinho mais leve, ela já foi se acalmando, então sangrava, ela ficava, o Eduardo sangrava, ele já mandava pra essa Luli, que era esse perfil de ovo doação. Luli, tá sangrando! Ela falava, E calma, ela- Eduardo. E ela até compartilhou a história dela, né? Então, quando ela fez a transferência das filhas dela, ela me mostrou o sangramento dela. Ela falou, Eduardo, eu precisei mostrar o sangramento pra você, porque assim, você não tava. E ela fala até hoje, em todos, assim, quando eu encontro com ela, ou a gente conversa, assim, eu precisei mostrar pra você. E assim, era um sangramento muito, Muito maior. muito maior. A gente falando, gente, ela. Então hoje a gente vê, assim, qual era o nosso ponto de loucura e desespero, assim. Por isso que sabe? você teve que ter juízo. Sim, alguém tinha que ter. Alguém tinha que ter. Alguém tinha que ter. Então Deus preparou até isso. A pessoa que era o emocional ter o juízo de falar, não. E Eu só foi não, mesmo, eu só não foi ele. gostava de ir nos ultrassons. Eu confesso que o que a gente foi, que era o de... Foi o de 14 não, semanas de pra 20, não, 14, né? 14 semanas pra 15 semanas, que nós pegamos uma médica que acho que ela ficou meio apavorada também. E ela falava que eu tinha que procurar meu médico, que eu tinha que procurar meu Que ela médico, já que tava, tava na verdade, ela funilando. já tava vendo, né? A gente sabia que já tinha um afunilamento e o médico da minha irmã já Mas sabia eu que na acho que 15ª ela não saberia que eu ia ter, só que eu já estava preparada para Sim. que eu fosse ter. Que eu saberia, porque foi o que o doutor Neto falou, né? O doutor Neto você vai falou ter, assim: ele falou. você vai ter, porque quando que eu falei que eu queria ele, eu falei pra ele, falei, você vem comprar a capção pra Manjinguaçu, você vai comigo numa consulta com ele, a gente vai abrir pra ele o nosso sonho, Pra e saber. se ele falar, não, tô junto com vocês, E tal, tal, isso só e tá vou ok. pedir todos os exames que precisa, a gente vai pra frente. No entanto, foi que ele me pediu uma bateria de exames, tudo, ele me pediu muitos exames, a gente fez. E a gente foi pra frente. Então eu já saberia. Daí ele falou pra mim, ele falou, Carol, a única coisa que você precisa saber que a sua gravidez vai ser do mesmo jeito que foi a da Manuela. Você vai ter que fazer você vai ter que fazer circular. E, Carol, você queria ter tido. Você quer ter mais um filho? Não, eu fechei a fábrica. E seria só ela. Eu já tinha certeza que era só ela. Uhum. Não fechei a fábrica agora, né? É. Mas a gente fala fábrica, lacrei.